Um jovem nobre vê o próprio pai matar um parente num duelo por causa de uma herança, e para de alguma forma pagar aquele pecado, ele se tranca no mosteiro por 40 dias. Só que os 40 dias viram a vida inteira, e dessa penitência nasce uma das reformas mais radicais, talvez, que o monarquismo do Ocidente já viu. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono, do Hub Católico, e esse é o Todo Santo Dia do dia 19 de junho. Nosso destaque hoje é São Romualdo Abade, o pai dos monges camaldulenses, um eremita inquieto que passou a vida fundando mosteiros, um empreendedor da vida monástica, e logo em seguida abandona eles para voltar a viver a solidão do eremitério. Para entender São Romualdo, claro, a gente volta para a Itália ali do fim do século X, começo do século XI. Ele nasce por volta de 950 em Ravenna, uma cidade nobre que inclusive tinha sido durante algum momento a capital de Roma, né, do Império Romano no Ocidente, fica no norte da Itália. São Romualdo nasce numa família aristocrática, os Onesti, uma família de posses, de terra, de poder regional. E o tempo em que ele vive, a maioria dos santos isso acontece, tá? Mas a época é muito importante, a época, acaba traçando um pouco da história. Naquele momento, a gente vivia um monarquismo, de algum modo acomodado. A gente está à beira dos grandes reformadores, São Romualdo é um desses, eh, grandes reformadores da vida religiosa como um todo. Está às portas, eh, da reforma de Cluny, de Cister. Alguns séculos depois vão ser os mendicantes. Muitos mosteiros naquele momento tinham ficado ricos, tinham, estavam ligados ao poder feudal, ao poder do senhor daqui ou dali, especialmente porque ao longo do tempo, ser católico virou sinal de poder, no sentido de virou uma ostentação, digamos. Ser religioso, ser do clero virou, de algum modo, uma ostentação, porque o catolicismo salvou a Europa, o Ocidente, nos séculos 5, 6, 7, e essas pessoas se tornaram referência. Obviamente, por mérito, por virtudes heróicas, com o passar dos séculos, os nobres, como sempre, quiseram, de algum modo, comprar aquela popularidade, aquela posição, sem entender, na verdade, o que gerava ela. E claro, eles foram conseguindo galgar e comprar muitas coisas e dominar, às vezes, na força e impor as suas vontades, e a igreja foi sempre tendo que lidar com isso de forma diplomática, porque a igreja, por mais que tenha tido exércitos, tem exército, não é um poder, uma potência do mundo, é uma potência, eh, do transcendente, uma potência espiritual. Então, naquele momento, os mosteiros passavam a viver mais parecido com, alguns deles, de lugares específicos, com vidas de nobres, porque os nobres entravam lá, mas eles não queriam entrar no mosteiro. Eles queriam o status do mosteiro e por isso eles arrastavam a vida de nobreza dentro do possível para dentro do mosteiro. Então a vida espiritual dos mosteiros ia esfriando cada vez mais. São Romualdo vem justamente, como uma dessas pequenas fagulhas de reforma que surgem, em diversos locais da Europa no mesmo momento, tá. Um cara que olha para aquilo tudo e diz que e vê claramente, como a gente consegue enxergar hoje com clareza, não, a vida do monge é uma vida austera, de silêncio, de oração, de deserto, mas a virada na vida dele não começa por uma vocação fervorosa, uma virada de chave, digamos. Ele começa pelo crime da família. O pai de São Romualdo, Sérgio, ele entra num duelo por causa de uma disputa de propriedade, uma briga de herança, como uma briga de herança bem comum, assim como
Claro, eles tinham posses, né, então uma herança relevante, mas como qualquer família, talvez a tua tenha uma briga de herança. Só que nesse duelo, nessa disputa, o pai mata o parente com quem ele disputava. E São Romualdo, que tinha ali pelos seus 20 anos, presenciando aquilo, vendo, o próprio pai matar alguém da família por causa de uma briga, de uma terra, de uma discussão, independente de ter ou não razão, talvez tivesse, né, na razão na disputa, mas São Romualdo fica devastado, e ele faz aquilo que era muito próprio dos católicos, de fato católicos do seu tempo, que é se recolher para fazer penitência. Hoje a gente pensa na penitência como, o resultado, o pagamento, entre aspas, pós-confissão. Eh, Alguns católicos hoje já conseguem de novo entender a penitência como algo que deve acontecer na vida, mas em muitos momentos ao longo da história da igreja, a penitência era algo duradouro, algo, eh, que se fazia por meses, anos, que se propunha por muito tempo. Penitências, de fato, porque a vida era uma vida, eh, tempo era diferente, tal tempo é difícil de explicar isso, mas enfim. São Romualdo, hã, ele vai para o mosteiro beneditino de Santo Apolinário, ali em Ravenna, com a intenção de ficar 40 dias em penitência. Quer dizer, é uma penitência de fato muito, ah, em tamanho muito maior, mas aos moldes do que a gente pensou. Tá, ela tem início, meio e fim, é alguma coisa, eu vou pagar uma penitência, ela em algum momento ela cessa. Só que o que ele não esperava é que naqueles 40 dias o silêncio do mosteiro, a vida religiosa, a presença dos religiosos, as pregações, as orações em comunidade, de algum modo cativassem ele. A tradição nos diz que ele teve uma visão de Santo Apolinário, que era o patrono daquela igreja, a quem o mosteiro era dedicado, e entendeu que ele não devia voltar, que a penitência dele nunca acabaria, na verdade. Não no sentido de ter que sempre pagar, mas que aquela penitência se tornaria a vida dele, se tornaria a vocação dele. Então ele se torna monge, professa os seus votos. Só que São Romualdo era um católico inquieto, de um jeito, talvez até um pouco difícil de acompanhar para aquela época. Talvez hoje pra gente isso seja um pouco mais comum, essa questão de empreender, de inventar, de ter projetos, e tal. Ele entra no mosteiro, se apaixona pela vida monástica, pelo ideal da vida monástica, e logo em seguida ele já vê que a vida dos irmãos dele ali já era muito relaxada, já era muito mais frouxa do que deveria ser, do que a regra dizia. Ele, busca mais rigor, busca mais silêncio, e é claro que os outros monges não gostam de um novato, de alguém que chega ali do nada, querendo, apertar a corda de todo mundo, querendo puxar o freio ali para todo mundo. Então, São Romualdo sai do mosteiro, vai viver como eremita. Isso é um retrato muito claro do que eu sempre falo, que precedendo os grandes movimentos da vida religiosa, nós temos a vida eremítica. Porque é quando os santos que têm vocação religiosa se deparam com a situação dos religiosos da época e não conseguem, entendem que aquilo não é de fato a vida religiosa que deveria ser, e não permanece. Então eles viram o eremitério é a última opção da grande maioria desses santos. Então, isso é um sinal na história de que há algum problema, e a gente entendendo como Deus movimenta a história, é um sinal de que algo vai acontecer. Ele vive como eremita, então, primeiro, com um asceta chamado Marino, perto de Veneza. Depois ele vai para os Pirineus, na fronteira entre a França e a Espanha, e ali ele começa um padrão que vai se repetir pela vida inteira. São Romualdo ele chega num lugar, vive com rigor extremo, e que é o padrão dos grandes eremitas, inclusive. Atrai discípulos, esses discípulos, de algum modo, formam uma escola, né, eles querem ali aprender com o seu mestre,
aquilo vira uma comunidade, então ele funda ou reforma o mosteiro, e quando aquilo ali tá de pé e organizado, ele, vai embora. Perdão, eu falei quem estava aqui ontem vai lembrar que eu falei que a gente tá todo mundo gripado aqui em casa. Tá um pouco melhor hoje, fungando menos, mas ainda com espirros. Mas, ele vai embora pra começar pra ser eremita em outro lugar. Ele não sai dali na intenção: "Não, fundei um mosteiro aqui, agora eu vou abrir a filial", não. Ele entende que ele cumpriu a obra dele ali, ele fez aquilo que aqueles irmãos precisavam, que era uma comunidade religiosa com bases sólidas, e ele pensa: "Vou voltar para minha vida de eremita". Só que tudo se repete, então quando ele volta para a vida de eremita, ele começa a atrair pessoas com sede de santidade, as pessoas se reúnem ao entorno dele, forma uma comunidade, ele funda a comunidade, bota as bases. No final, São Bento, que é quem fundou a ordem, a regra que o próprio São Romualdo vive, foi assim também, ele tentou ser eremita muitas vezes e a cada vez ele atraía multidões pela sua santidade, pela sua austeridade de vida, fundava comunidades, até que então ele entendeu: "Não, tá, eu vou ter ali as 13 comunidades e vai ser assim". São Pedro Damião escreveu a vida de São Romualdo alguns poucos anos depois da morte dele, passou mais ou menos 30, conta que São Romualdo passou mais ou menos 30 anos percorrendo a Itália desse jeito, fundando, reformando, espalhando eremitérios, eh, ou seja, um homem que não parava de sonhar os sonhos de Deus, de realizar os sonhos de Deus, não porque era instável, mas justamente por ter uma fome de Deus, uma fome de santidade, e quando ele sentia que aquela obra estava concluída, ele deixava a obra sair, ele não era apegado a ele, aquilo não era um prêmio para ele, aquilo não era, um tesouro dele, era uma obra que ele construía e dedicava a Deus, está pronta, pode se sustentar, é como um filho, que tu não pode passar o resto da vida, botar ele debaixo da tua asa para o resto da vida, ele em algum momento ele, vive a própria vida, e ele entendia isso muito bem. É uma coisa que é muito difícil, inclusive na vida pastoral na igreja hoje. E aí então nós temos, a obra que digamos, dá um nome ali, a grande fama de São Romualdo. Por volta de 1012, num lugar num pedaço de terra, num terreno, doado por um nobre chamado Maldolo, né, nos Montes Apeninos, na Toscana, São Romualdo funda o eremitério de Camaldoli, né. O nome vem justamente do doador, Campo de Maldolo, né, de Maldoli, Camaldoli. E o que ele faz ali, ele junta, 2 formas de vida que parecem opostas. Ele junta, de um lado, os eremitas, o eremitério, que é algo que é a paixão dele, que é, o desejo de santidade dele, busca o eremitério, né, cada um na sua cela, isolada, no silêncio quase absoluto. E do outro, uma comunidade que rezava junto, com regra, com abade, inspirada muito na vida beneditina. Então São Romualdo cria os camaldulenses, reunindo aquilo que ele ansiava com aquilo que de melhor já tinha. No final, ele junta 2 coisas que conviviam dentro do coração dos santos há 1000 anos. Comentei São Bento, que é o grande fundador da ordem beneditina, né, ou seja, ele funda uma congregação monástica, assim, uma estrutura de casas com religiosos morando juntos. Ele próprio buscou o eremitério muitas vezes. Isso acontece ao longo dos séculos com muitos santos. Os grandes fundadores têm sede de eremitério. Então, os camaldulenses reúnem essas 2 coisas. Eh, Eles são basicamente monges que vivem, têm um espaço, digamos, eremítico, e aí eu não tô falando de eremítico no sentido, sei lá, o cara é o Gandalf, mora na floresta e some e aparece, não, mas no sentido de solidão, de vida a sós com Deus, tá, porque, em geral, a vida dos religiosos, especialmente naquela época, hoje talvez seja mais comum, ela era muito menos independente ou autônoma, era muito mais familhona morando junto, sabe.
no sentido de pouca, individualidade, assim, de pouca: "Ah, não, eu tenho o meu quarto, as minhas coisas", as pessoas em geral tinham poucas coisas, tá. Então, eh, ele cria de algum modo uma individualidade maior para que a solidão pudesse ser vivida, tá. Os Camaldulenses eles existem até hoje, quase 1000 anos depois, pouco mais de 1000 anos depois já da criação, eh, por volta da primeira década, segunda virada da primeira década ali da virada do milênio. Então, agora já fazem mais ou menos 1020 anos 1020 e poucos anos da criação. São os alguns dos religiosos conhecidos pelo hábito branco, eh, acho até que na thumb agora tu vai ver São Romualdo, a thumb ela tem uma cor diferente, mas ele tá a imagem é dele com o seu hábito branco. E o eremitério de Camaldoli, ele continua de pé na Toscana, ainda com monges vivendo lá, quer dizer, o eremitério original segue funcionando. São Romualdo viveu bastante até pra época dele, tá, ele chegou perto dos 80 anos, morreu sozinho, do jeito que ele buscou viver, no mosteiro de Valle di Castro, nas Marcas, na Itália, no dia 19 de junho de 1027. A tradição conta que ele tinha pedido para ficar sozinho na cela quando sentisse a morte chegar, e que foi justamente assim, que ele partiu em silêncio, sem ninguém por perto, ou seja, só ele e Deus, né, a com a única companhia que ele realmente ansiou ao longo da vida, e aquilo que, de algum modo, uma história que começou com uma vergonha, o pecado do pai, uma forma de pagar por esse pecado, se transforma na semente de não de apenas uma vida santa, não apenas a vida santa dele, mas a vida de uma infinidade de vidas santas que se seguiram por conta desse empreendimento, dessa grande ideia. São Romualdo não escolheu Deus no momento de fervor bonito, ele foi literalmente empurrado para dentro do mosteiro, quer dizer, a divina providência atuou de tal forma que foi um 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 evento aparentemente aleatório que levou ele a ir para o mosteiro sem intenção de ser monge de fato. É, de uma de uma dor ele acaba, conseguindo plantando a semente de uma obra fantástica. Isso é uma das coisas que eu sempre, exorto muito vocês, que eu sempre gosto de comentar que, analisem o dia, a vida, os acontecimentos, as coisas que foram imprescindíveis para que vocês estivessem aqui hoje, para que fossem católicos, para que se convertessem, para que tivessem casado, para que entrassem no seminário. A gente passa a vida ignorando que Deus está ali escrevendo e agindo. Quando a gente vê essas coisas assim, as histórias dos santos, isso nos ajuda a entender. Quando a gente escreve a nossa própria história, isso nos ajuda a entender também. São Romualdo largou tudo, conforto, segurança, o mundo todo, para poder ouvir Deus no silêncio. E aí isso me lembra muito do nosso tempo, um tempo oposto disso, cercado de barulho, seja o barulho de fato, o som, mas, o ruído, as telas, as luzes, as notificações. Quando foi a última vez que tu ficou de verdade em silêncio? Sentado, só tu e Deus, sem o celular na mão para dar uma olhada, sem alguém para conversar, sem uma música no fundo, sem um podcast, sem uma TV ligada. O nosso tempo é um tempo curioso, tá? Me conta nos comentários aqui, se tu tem o hábito de fazer esse mínimo de silêncio, esse mínimo de deserto diário, semanal, ou se tu passa o tempo todo mesmo, eh, com estímulos, com pesso tu precisa estar sempre conversando com pessoas, ouvindo programas, ouvindo música. Me conta aqui nos comentários. Já deixa o teu like, a tua inscrição, isso ajuda muito o canal. A ficha dos santos que eu cito aqui, elas estão no Martiriológio. Alguns já têm o verbete, que é o que a gente chama que é a página própria do santo, outras nós temos apenas o elogio aqui no nosso Martiriológio, o único Martiriológio atualizado do mundo inteiro, por incrível que pode ser chocante isso, mas ou pode parecer arrogante, mas de fato é isso, tá? Tá aqui embaixo o link, é o hubcatólico.com/martiriológio.
Alguns deles, já têm então o seu verbete, por exemplo, Santos Gervásio e Protásio, que são a festa de memória que nós temos hoje, eles já têm aqui, né, sobre eles podem pesquisar, usar como fonte de pesquisa, porque as nossas inclusive as nossas fontes estão aqui, ó, tá. Lá embaixo nós temos sempre as fontes daquele conteúdo, então desce no link aqui que tu vai ter acesso a esse martirológio grátis, ele é feito para vocês, é um documento da igreja que a gente, teve o trabalho e segue tendo o trabalho de atualizar com os documentos da igreja, quer dizer, com as informações que a igreja dá sobre os novos santos, beatos, etcétera, ele segue sendo atualizado e é uma ferramenta para ajudar na busca de santidade tua aí do teu lado. Vamos para os nossos santos do dia, os demais santos. Nós temos os santos Gervásio e Protásio, mártires em Milão, no norte, da Itália, tá, de Milão, que é desde uma diocese muito antiga e muito grande. Ah, só importante, São Romualdo tem memória facultativa hoje, tá, então o primeiro elogio é o dele, depois nós temos os santos, Gervásio e Protásio. Mas, no norte da Itália, nos primeiros séculos ali, eles morrem em 386, que é, hã, o ano em que inclusive Santo Ambrósio era bispo de Milão, tá. Inclusive vivia uma queda de braço com a corte ariana do império, com a imperatriz Justina, que queria tomar dele uma das basílicas da cidade. E aí nesse momento inclusive de tensão que Santo Ambrósio encontra os corpos dos mártires, faz o traslado deles em procissão solene pra Basílica Nova, e é por isso que o dia de hoje é dia deles, tá. A gente não sabe o dia da morte deles, mas o dia 19 de junho foi o dia em que eles foram encontrados e trasladados. Depois temos São Deusdado, pode ser traduzido como São Deodato também, é um nome que não é muito usual aqui. É um santo na Borgonha da Austrásia, tá, que era um dos reinos francos merovingios, hoje é ali mais ou menos no leste da França. Ele foi um bispo de Nevers e largou a sé episcopal para fundar um mosteiro nas montanhas, num lugar que até hoje leva o nome dele, é Saint-Dié. É um nome francês, é muito mais fácil, né. Vejam, o santo do século sétimo, morre em 679, também é um bom retrato da época, uma Europa que catequizada mosteiro por mosteiro, os mosteiros que surgiam, sei lá, numa clareira na floresta e do nada um vilarejo surgia em volta, porque as pessoas eram atraídas pela catequese dos monges, pela estabilidade dos monges, pela busca pela santidade. No elogio seguinte temos Santa Quildomarca, uma abadesa da Neustria, que também é um reino franco, hoje fica, na região da Normandia, ali na França. E, assim, ela viveu morreu em 682, e naquele tempo o poder merovingio era muito forte, o reino merovingio tinha dominado sobre todos os outros francos e sobre todos os germânicos daquela região. O prefeito do Palácio Hebrônio, que era o grande poder daquele momento, mandou mutilar São Leogário, que foi um bispo que se opôs a ele, e quem acolheu e cuidou desse bispo, depois dele ser mutilado, torturado, foi Santa Quildomarca. Então, é uma santa com um quê de misericórdia, assim, de cuidado inclusive com aqueles que sofrem pela fé. São Lamberto, mártir de Saragoça, no século VIII, nós não temos muitas fontes sobre ele, mas é um nome que, foi preservado desde muito cedo, desde seu martírio, tá, numa Espanha que no século VIII vivia o choque entre o mundo visigótico, que era católico, e a recém-chegada dos muçulmanos que buscavam conquistar pela força a península.
O beato Gerlando, um cavaleiro, siciliano do século XIII, no tempo das cruzadas, ele foi cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, tá, os hospitalários, que era aquela ordem militar que vejam, hospitalários não são os hospitaleiros, nós temos ordens com nome muito parecido inclusive. Foi a ordem que nasceu para defender e cuidar dos peregrinos da Terra Santa. Então ele dedicou, na função específica dele, ele dedicou a vida dele a socorrer as viúvas e as crianças órfãs, tá, um cavaleiro, com, eh profissão de cavaleiro, profissão no caso, votos de cavaleiro, tudo mais. Um típico cavaleiro, medieval, se dá pra gente dizer isso. Santa Juliana Falconieri, uma virgem de Florença, fica na Toscana, na Itália, no coração da Itália. Século XIV, ela morreu em 1341, contemporânea de Santa Catarina de Sena. Florença era uma das cidades das grandes famílias, tá? E uma cidade com, ao mesmo tempo um grande fervor católico e uma grande influência no catolicismo. Foi ali que aqueles 7 mercadores, a gente já falou deles aqui, acho que no Todo Santo Dia, tem vídeo deles no Instagram também. Os, fundadores da Ordem dos Servitas, né, dos Servos de Maria, fundaram essa congregação, e Santa Juliana era sobrinha de um deles. Criou o ramo feminino da ordem, que são as conhecidas como as mantelatas, por causa do hábito, né, do tipo de hábito que usavam. A Beata Michelina, uma viúva das Marcas na Itália, na região de Pesaro, também no século IV, um pouquinho depois, morreu em 1356, 15 anos depois. Ela foi uma viúva rica que distribuiu os bens dela para os pobres, vestiu o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, portanto, uma leiga consagrada, e passou o resto da vida mendigando pão, tá? Ela veio na esteira da fundação dos franciscanos, nesse grande movimento penitencial leigo, tá? Que sacudiu a Itália, a Europa, o catolicismo de algum modo, na radicalidade do evangelho. Os beatos, Sebastian Newdigate, Humphrey Middlemore e William Exmill, mártires em Londres em 1535. Aqui a gente está falando do cisma de Henrique VIII na Inglaterra, o cisma anglicano. Henrique VIII tinha acabado de se declarar a cabeça da igreja inglesa. E esses 3 sacerdotes beatos mártires eram da Cartucha de Londres, né, cartuchos, da Ordem de São Bruno, que é os famosos monges do silêncio. Eles foram os primeiros a negar que Henrique VIII de fato fosse, hã, o poder espiritual na Inglaterra. Eles passaram 17 dias acorrentados, de pé, nas colunas, com argolas de ferro, até serem arrastados para a forca de Tyburn, que viria a ser o grande local de morte de diversos mártires. O beato Thomas Woodhouse foi mártir também em Londres, mas aí já uma geração depois, em 1573, no reinado de Elizabeth I. Ele era um jesuíta que tinha sido ordenado no tempo em que a Inglaterra voltou a ser católica, com a rainha Mary. Depois, de Henrique VIII, nós tivemos a rainha Mary, a católica, que durou pouquíssimo tempo e volta ao anglicanismo, né. Elizabeth, ela reabriu a perseguição, ficou mais de 12 anos preso, o beato Thomas, eh, inclusive, eh se conta que ele reconciliava os companheiros da prisão, ele era um grande mediador dentro da prisão. Morreu enforcado em Tyburn também, como a grande maioria dos sacerdotes naquele momento. Santos Remígio Isoré e Modesto Andlauer. Na China, 2 jesuítas franceses missionários que morreram em 1900, no meio da revolta dos Boxers, que foi o levante nacionalista chinês contra o que era estrangeiro, que era católico, o catolicismo para eles era estrangeiro, né? Deixou milhares de mártires. Eles foram mortos enquanto rezavam diante do altar, tá? Inclusive, veja, uma perseguição em 1900. A gente acha que o mundo civilizado é o que sempre existiu.
E nosso mundo, não é tão civilizado assim quando a gente pensa. Por fim, a beata Helena Aiello, uma religiosa que morreu em 1961, né, já no século XX em Roma, uma mística da Calábria que fundou a Congregação das Religiosas Mínimas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a santa mais recente do dia de hoje, e é uma santa que nos lembra que, a santidade ela não abandonou a igreja, e a vida mística não abandonou a igreja, tá. A gente esquece muito disso, a gente acha que grandes milagres, grandes visões são coisas do medievo. Isso continua acontecendo. É claro que isso não é dom de línguas aí, não é todo mundo numa paróquia que vai ter o dom de, receber visões místicas, de profetizar, de qualquer coisa, não. São poucas pessoas, tá. Mas isso segue acontecendo, a santidade segue viva. A vida dos santos no final é pra isso, tá, é pra gente, eu sempre falo, é pra gente botar como se fosse um papel manteiga sobre a nossa ali, a gente ver onde as arestas ainda precisam ser separadas, onde a gente não tá se parecendo com santos, porque no final o santo ele tá muito mais próximo de Jesus, né, se a gente botasse a nossa direto na de Jesus chega a dar medo, a travar, "Putz, eu tô muito longe, não", mas tem um cara que tá no meio do caminho que, naquele eu consigo chegar. Se eu chegar nele, eu consigo chegar no outro, sabe, o santo ele tá nesse intermédio, por isso que ele intermedia, intercede também, né, a próprio simbolismo dele diz sobre isso. Eh, Me conta qual dessas histórias que eu falei te tocou mais, se foi São Romualdo que a gente falou mais longamente, se foi algum dos santos que eu citei agora pelo fim. Lembra que esse trabalho, de estar aqui todo santo dia é difícil, dá trabalho de fato. Então, dá uma olhada nos links aqui embaixo, considera adquirir algum dos produtos do Hub Católico, pode te tornar membro, fazer uma colaboração para o Hub, mas deixa eu te mostrar um negócio que tem, aqui embaixo, eu vou falando e tu vai arrastando, que tem muito a ver com São Romualdo, porque São Romualdo, teve essa ideia de viver sob uma regra de vida, uma disciplina no meio do mundo, alguém que vivia sua vida de leigo e entendeu que precisava de uma regra, e é exatamente disso que nasceu a coleção Regra, que é a nossa primeira coleção na Selo, a nossa marca de roupas, nossa loja de camisetas, de moletons e de mais coisas que estão vindo aí. Inclusive a Regra acabou de ganhar por seu primeiro moletom, o moletom Pax já tá Pax et Bonum, já tá disponível lá, alguns outros vão estar disponíveis ainda essa semana, e tá muito bonito, tô esperando o meu chegar. E é uma coleção que nasce justamente desse sentimento de que nós leigos precisamos da espiritualidade religiosa na nossa vida. A gente não precisa virar monge, mas a gente precisa aprender com os monges como essa espiritualidade, existe na nossa vida. Então, vem no link aqui embaixo, vistacelo.com.br, dá uma olhada nas camisetas, elas são todas em promoção por R$ 89,90. O moletom também tá em promoção, eu agora não me lembro, acho que tá R$ 109,90 talvez, não me lembro exatamente que preço tá, mas entra aí, dá uma olhada. Os preços vão subir em julho, por enquanto esse mês a gente vai manter ainda nesse valor. Todas as estampas estão lá liberadas, 12 estampas da coleção Regra, e agora a gente tá lançando os moletons das mesmas estampas, um pouquinho diferentes, certo? Eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia, ou no próximo vídeo aqui do Hub Católico. Tchau.